O tema que nós vamos apresentar hoje para você, para o teu coração, para a tua mente é destinados versus predestinados. E esse estudo tem o propósito de fazer um contraponto, uma comparação entre criaturas que Deus utiliza para diversas finalidades, muitas vezes até como filhos de perdição, ou como vasos de ira. Nós vamos falar sobre isso e apresentar os textos já já. E, do outro lado, os seus filhos predestinados, aqueles que fomos chamados a viver em carne e sangue, mas que somos seres espirituais e eternos, e fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Isso é muito especial, muito lindo, e tem a comprovação bíblica para você hoje também, sobre esse assunto. E eu quero chegar até tua mente agora. Se você está aí me ouvindo, você é um predestinado. Você está aqui participando de carne e sangue, tentando descobrir quem você é, né? De repente por aí, talvez envolvido com alguma religião, como eu estava, e agora tentando descobrir o que é verdadeiramente o Evangelho da Graça. Nós estamos aqui para isso, para levar essa maravilha até você. Vamos começar com Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 21, 22 e 23. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira, a ira de Deus, e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição ou para a perdição. Não entenda a destruição como sofrimento eterno, e sim como perdição eterna. Se perder, né? E o verso 23, na continuação, diz: E para fazer notórias as riquezas de sua glória, o Senhor as mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para essa mesma glória, ou para glorificação. Aqui tem muita coisa muito forte. Aqui tem cortes preciosos que eu quero levar até você rapidamente. Primeiro, aqui há duas sementes manifestadas nesses dois textos aqui. Como nós falamos antes, existem pessoas que Deus escolhe, hoje, aqui, agora, não são pessoas que ele predestinou lá antes da fundação do mundo, porque essas somos nós. São pessoas muito especiais que ele predestinou e separou para sua glória, para fazer bem a ele, para o propósito dele. E cada um de nós tem um propósito, porque Deus nos criou com propósitos, não de qualquer maneira, simplesmente para usar e depois descartar. Agora, tem as pessoas que Deus utiliza como descarte. E eu vou mostrar isso para vocês, isso não é invenção da minha parte. Então vamos lá. Vamos comparar aqui destinados com predestinados. Vamos comparar e informar a você que enquanto os filhos predestinados foram conhecidos e eleitos pelo Pai dos Espíritos antes da fundação do mundo, ou de antemão, como diz o texto, outros simplesmente foram chamados e falaram: olha, vem cumprir sua função aqui, que você tem uma função, mas depois que você cumprir, tchau. Não tem mais nada para fazer além disso. O texto que eu quero mencionar com você é 2 Timóteo 1:9. É aí que Deus diz que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo e salvos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Então vamos lá. Os filhos de ira, eles cumprem apenas o seu papel. O Pai os tolera até que eles cumpram sua missão. Porém, depois o Senhor deixa que o próprio destino os leva a viver até que desapareçam, até que morram e desapareçam. Existe isso? Existe. Na Bíblia existe isso? Existe. Exemplos. Os filhos de perdição não são seres espirituais, eles são seres humanos, exclusivamente humanos. Primeiro exemplo é o primeiro homem.
que Deus criou, Adão. A Bíblia diz lá no Gênesis que Adão era uma alma vivente. Ele não tinha espírito, ele tinha alma. E alma todos temos. Tanto os filhos de Deus predestinados como os filhos de Deus destinados a uma missão pura e simplesmente, todos temos almas. Adão era a alma vivente, através do qual o pecado entrou no mundo. O pecado foi introduzido no mundo no primeiro homem que apareceu, chamado Adão. E ele é chamado de o primeiro Adão, porque houve o segundo Adão, que foi Cristo, que veio sem pecado para desfazer o que o primeiro Adão fez. Essa é uma outra história. Segundo exemplo é Caim, o filho de Adão, do primeiro Adão. Caim era da má semente, ele era um filho da má semente. Adão teve um outro filho da boa semente, chamado Abel, que Caim matou. Você conhece essa história? É uma história real. Então, um homem, uma mulher chamada Eva, com 2 filhos, inicialmente. Adão, teve Caim e Abel. Caim matou Abel, a má semente matou a boa, e aí Caim foi errante pela terra, com uma marca para que ninguém o matasse. Tem pessoas que não entendem isso, né? Ninguém podia fazer mal para o Caim, por quê? Já que ele matou o filho. Não, o Abel. É porque Caim teve que sobreviver por muito tempo na terra, porque aquela má semente Deus usaria ainda por um tempo. Então ele não podia morrer imediatamente, porque Deus ia usar aquela má semente para que em todos os que viessem depois, também muitos da boa semente têm o mal dentro deles, porque somos carne, e aquele que é só carne é só mal. Complicado? Não é não, é bem fácil de entender. Vai comigo aí que você vai chegar lá. Então, Caim foi povoar a terra sendo má semente. E Abel morreu, e Deus teve que dar outro filho a Adão, no lugar de Abel, chamado Sete. E aí a humanidade seguiu o bem e o mal e o bem, lado a lado, com todos os homens aí. Judas Iscariotes, o terceiro exemplo que eu vou dar para vocês. João, capítulo 17, verso 12, livro histórico de João, fala exatamente onde Jesus se refere a seus discípulos, incluindo o traidor. Veja o que Jesus diz ao Pai, é uma oração de Jesus ao Pai, falando dos seus discípulos que ele os deu. Quando estava com eles no mundo, disse Jesus ao Pai, eu os guardava em teu nome. Aos que me destes, eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho de perdição, para que a Escritura se cumprisse. Quem é o filho de perdição? Judas Iscariotes. O que significa filho de perdição? Ele era um filho de Deus, criatura de Deus, melhor dizendo, também sem espírito, só pensava nas coisas carnais. E ele foi chamado por Jesus para ser um discípulo. Botou do lado dele ali o tempo todo. Era tesoureiro, inclusive, guardava o dinheiro dos discípulos. Até o momento em que ele traiu Jesus. Ele só pensava em ganhar dinheiro. E quando ele estava ali, ele ganhou dinheiro. Depois, traiu Jesus e se enforcou alguns momentos depois. E aquelas moedas todas que ele ganhou, ele teve remorso e jogou tudo fora e se pendurou numa árvore e se matou. Porque a missão dele era trair a Jesus. Não é? A gente não tem que ficar com dó de Judas, não. Ele cumpriu a sua missão com excelência. E depois que cumpriu a sua missão, a sua existência se tornou desnecessária e ele se foi. Agora, mudando de assunto, saindo de um lado de perdição e indo para os lados daqueles que são de salvação, que somos nós vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 48, e você vai ver o contraponto disso. Lucas, quando escreveu este livro de Atos, ele disse assim: os gentios
Ouvindo isto, a pregação de Paulo e de Barnabé, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados ou predestinados à vida eterna. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Ali estava Paulo cumprindo a sua missão juntamente com Barnabé naquele tempo, pregando a palavra para os gentios, que era essa a sua missão. Só que Paulo não era um descartável diante de Deus. Paulo era alguém que Deus tinha propósito na vida dele. O propósito dele levar a palavra do evangelho aos gentios. E ele fez isso. Então, como é que a gente descobre a diferença entre um destinado para cumprir uma missão e depois ser descartado, como foi Judas, Caim e Adão? E como podemos entender que Paulo era alguém escolhido e eleito e predestinado? Porque é a fé que prova. É a pregação que leva você a ser acessado, ativado em sua mente para entender a verdade do Evangelho. Então a gente descobre por meio da fé na palavra do Evangelho verdadeiro, quando ela é pregada, e não por meio de um rótulo religioso qualquer. Tem pessoas que se escondem atrás de uma religião, ou tem pessoas que a própria religião oculta quem elas são, porque elas estão lá com aparência de fazer obras bonitas, de fazer obras sociais, de cumprir mandamentos e regras, e elas pensam que isso tudo alcança o favor de Deus. Não, não alcança. Outro exemplo disto está no capítulo 16, verso 14 do mesmo livro. Nós falamos que a pregação de Paulo acessou a mente de muitos gentios que creram. Por que eles creram? Porque o Senhor permitiu que eles entendessem aquela palavra. Outro exemplo, mesmo livro de Atos, capítulo 16, verso 14, onde agora é lido assim: então uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, estava ouvindo a pregação de Paulo, e o Senhor abriu o coração dela para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha a diferença. A Lídia era uma mulher muito especial, que tinha recebido a graça antes da fundação do mundo e que ali há 2000 anos atrás, dos nossos dias aqui de hoje, estava lá sentada ouvindo a pregação de Paulo. E o Senhor fez o quê? Abriu o entendimento dela, através dos olhos do seu entendimento, foram iluminados. Ela, opa, deixa eu prestar atenção no que esse cidadão está falando aí, do que esse homem está dizendo, Paulo. E aí ela se converteu à graça. Pode ler o contexto da frente aí que você vai ver, logo no verso 15 e 16, que a Lídia convidou Paulo para ir na casa dela, porque ela teve os olhos do seu entendimento iluminados. Se não for o Senhor que ilumina, não há conversão, não adianta nada. Eu posso falar. Tem gente me ouvindo aqui nesse momento também, que está gostando, talvez, mas não está entendendo. Pode gostar sem entender. E é preciso que você entenda. E para você entender, os olhos do teu entendimento têm que ser iluminados por Cristo. E aí sim vai dar certo. Caso contrário, você vai achar bonito. Semana que vem vai ouvir de novo. Na outra vai ouvir de novo. E eu recebo que na última vez, na quarta, quinta, sexta vez, você não só goste, como também entenda e diga, opa, eu sou dessa família aí. Essa é a minha confissão. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Religião não é solução, porque na religião existem muitas pessoas que estão ali ocultas pelos mandamentos cumpridos, pelas obras sociais realizadas, por tradições religiosas, por gostar, por ser amigo do pastor, por ser amigo dos líderes. Mas não é isso que vai renovar a tua mente. O que renova a tua mente é a pregação do Evangelho da Graça.
do verdadeiro evangelho. Porque o ensino do verdadeiro evangelho é que vai destapar quem é você. Não se assuste, porque se você está gostando disso aqui, você tem 99,9% de chance de ser um predestinado, chamado para reinar em vida. Então, meu convite hoje para você é: continue ouvindo, continue acessando, e eu recebo que no tempo certo você vai chegar a ouvir e a entender essa palavra. Te convido a continuar acessando o ministério em tudo aquilo que nós pudermos te oferecer. Ouça a palavra do Evangelho da Graça. Ouça. Tá certo? Até a próxima oportunidade. Abençoado. Abençoada. Com Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.